Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. É um prazer falar com o senhor nesta quinta-feira. A gente tem mostrado aí muitos especialistas discutindo as vacinas, né? Alguns especialistas falando, olha, antes de abril do ano que vem é impossível. Aí vem o governador João Dória falando em uma vacina para janeiro, a Coronavac. Vem a Rússia anunciando uma vacinação em massa já para outubro. E aí eu gostaria de saber do senhor qual que é o prazo que parece viável na sua avaliação para andamento de testes de vacinas, em parcerias, claro, com esses grandes laboratórios, num momento de pandemia em que a vacina é a questão mais procurada. Bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos da CNN. Por mais que seja necessário uma vacina o mais rápido possível, pelo franco avanço da pandemia Covid-19, pelo grande número de óbitos, existem alguns prazos que são necessários para que as pesquisas com vacina demonstrem dois itens fundamentais: eficácia e segurança. Não há como atropelar esses prazos, colocar a carroça nos frente dos bois em pesquisa clínica, pois essas duas variáveis que são de altíssima importância na comercialização de uma vacina podem não ser corretamente avaliados. Portanto, qualquer previsão de entrega de um produto com menos de 6 meses, 1 ano, é uma promessa que pode ser somente um discurso político ou ainda a possibilidade de colocação no mercado de uma vacina sem que a eficácia e a segurança estejam garantidos. A gente não conhece muito bem o produto que está sendo apresentado pela Rússia, mas tanto as duas pesquisas que começaram no Brasil, tanto a vacina que está sendo desenvolvida em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Oxford, tanto a pesquisa da empresa chinesa com o Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo, elas com certeza vão seguir todos esses trâmites regulares de pesquisa clínica e nós temos uma perspectiva, mesmo que acelerado esse processo, em torno de 1 ano, ou seja, meados do ano que vem, nós tenhamos uma resposta, então, se essa vacina será ou não eficaz e segura. Doutor, ainda nessa linha dessa sua última resposta, muita gente fica na dúvida sobre efeitos colaterais, medo mesmo da vacina que vem chegando. E o Gilberto Vitoriano pergunta, qual é a garantia desta vacina não causar efeitos colaterais se não sabemos dos resultados na própria China? O senhor pode esclarecer para a gente sobre esses resultados e os efeitos? Tanto a vacina chinesa quanto a vacina da Oxford, elas passaram pelo que a gente chama de fase 1 e fase 2 de testes, que são etapas em que seres humanos recebem essa vacina justamente para verificar se ela não apresenta eventos adversos, que é o nome dos efeitos colaterais do ponto de vista científico, mais graves. Então, a fase 1 e fase 2 dessas duas iniciativas já mostraram que a vacina ela é segura, pelo menos num grupo pequeno a intermediário. Só para vocês terem uma ideia, na pesquisa de fase 1 são testados em torno de 10 a 20 pessoas, para ver se não tem nenhum efeito colateral muito sério, tipo óbito. E na fase 2, cerca de 300, 400 pessoas. Então, isso não, nessas duas fases não houve problema. Para que tem um ponto muito importante para responder a pergunta do telespectador. As vacinas para a Covid são feitas com vírus inativado, com vírus morto, com partículas, com pedaços do vírus. Não é feito com o vírus atenuado, com o vírus enfraquecido, como é comum em outras vacinas, como por exemplo da febre amarela. E quando você tem esse vírus enfraquecido atenuado, você pode ter uma mini infecção, efeitos colaterais mais sérios. E a vacina Covid não tem isso na sua base, na sua estrutura. É uma vacina de vírus morto, de vírus inativado. Então, não se espera efeitos colaterais mais graves em relação à vacina Covid. Doutor, nós temos uma pergunta também do Wesley Andrade falando justamente sobre os testes das vacinas, que na maioria dos casos são feitos com profissionais da saúde, até porque eles são os mais expostos deste momento. E aí ele quer saber o seguinte, por que nos testes as pessoas selecionadas são aquelas que não têm restrições de saúde e que não teriam contato com a Covid? Qual seria a diferença entre as pessoas que tiveram e não tiveram a Covid? A vacina seria eficaz para as duas pessoas, para quem já pegou e para quem não pegou ainda? E também para os grupos de risco? Essa é a dúvida do Wesley Andrade, aqui na nossa hashtag Visão CNN. Essa dúvida do Wesley é bastante comum e faz todo sentido para explicar para a população até como funciona a metodologia da pesquisa científica. E
o topo dela, o método mais eficaz é o que a gente chama de ensaio clínico randomizado. Então, para ver se uma vacina ou qualquer outro tipo de tratamento vai ter efeito, eu preciso primeiro procurar testar essa vacina num grupo de pessoas que tem alta probabilidade de se infectar. Não adianta, por exemplo, testar a vacina num grupo de idosos que fica muito restrito, porque a chance desses idosos entrar em contato com a Covid é pequena, e aí eu não vou conseguir verificar o efeito, se a pessoa vai ou não desenvolver a doença após a aplicação da vacina. Lembrando que todos esses ensaios clínicos randomizados, que essa pesquisa na fase 3 acontece, metade das pessoas recebe a vacina, a candidata à vacina, metade recebe o placebo. Só que a pessoa que está recebendo e o médico que está aplicando não sabe qual é qual. É o famoso ensaio clínico randomizado duplo cego, justamente para não ter esse tipo de confunditório. Então, se precisa testar em pessoas saudáveis, porque se ela tiver alguma doença, pode confundir em relação aos efeitos colaterais dessa vacina, e também pessoas que sejam altamente expostas. Então, por isso que os profissionais de saúde são um grupo de preferência para que se avalie a eficácia nesse primeiro momento. Um segundo ponto que foi levantado: quais os grupos que a vacina poderia beneficiar? Pessoas que já tiveram Covid seria um benefício? Talvez não. Cada vez mais se demonstra, mas é lógico que a gente está construindo esse conhecimento, que talvez a Covid seja um evento único. Os casos de reinfecção não estão comprovados ou talvez eles sejam muito raros. Então, a vacina está sendo aplicada somente para quem não teve um episódio Covid definido. Quem já teve o diagnóstico Covid, principalmente aquele confirmado por teste RT-PCR, não é um candidato para vacina nesse momento. Doutor Alexandre, eu peço que o senhor fique aqui com a gente. Eu vou aqui introduzir um novo elemento para a nossa conversa, porque o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu essa semana defensores do uso de ozônio no tratamento para a Covid-19. A ozonioterapia não tem evidência científica comprovada contra a doença. A gente vai, então, ter as informações com a nossa repórter Caroline Rosito. Caroline. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse encontro aconteceu aqui no Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Além de médicos, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, também recebeu o deputado federal Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. Olha, em nota, o deputado esclareceu que, na ocasião, o ministro assistiu a uma apresentação sobre esse projeto com tratamento utilizando a ozonioterapia em pacientes já com a Covid-19. Nós pedimos um posicionamento para o Ministério da Saúde em relação a esse encontro, mas ainda não obtivemos um retorno. Só para a gente lembrar, o Conselho Nacional de Medicina alerta que, apesar de praticado em vários países, a ozonioterapia ainda precisa de garantias de eficácia e também de segurança. Esse assunto ganhou repercussão, principalmente nas redes sociais, depois que o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, Volney Marestoni, sugeriu esse método durante uma transmissão de uma live. Vamos ouvir um trecho. Além da azitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2, 3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos, são 10 sessões de ozônio. Doutor Alexandre, essa fala do prefeito de Itajaí causou muito rebuliço nas redes sociais, como a nossa repórter disse, a aplicação de ozonioterapia via retal que o prefeito sugere. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho da ozonioterapia. A gente já disse aqui que não tem comprovação científica, e aí para a Covid principalmente, que o senhor explicasse se o senhor conhece a ozonioterapia e o que ela pode ajudar. A aplicação de ozônio é uma prática que vem sendo postulada, que vem sendo estudada para diferentes afecções, principalmente afecções inflamatórias, muito pesquisada na área da veterinária, em algumas patologias humanas, mas mesmo antes da pandemia, era um assunto no qual não havia nenhum estudo demonstrando real eficácia desse tratamento. Era feita por muitos médicos, até por muitos veterinários,
mas numa questão de autonomia do médico, autonomia do profissional da área da veterinária em uso exclusivo, não como um tratamento em massa, muito menos como um tratamento comprovado em termos de eficácia clínica. E agora surge essa novidade que infelizmente se soma a diversas outras propostas terapêuticas da Covid-19 que também não têm comprovação científica, como a hidroxicloroquina, como a ivermectina, a nitazoxamida, como a cânfora, que o prefeito de Itajaí também citou. E o problema disso é se colocar esses tipos de tratamento mágicos ou de resolução, poção mágica contra a Covid-19 para a população como se isso fosse a solução do problema. E esses tratamentos sem eficácia comprovada trazem uma consequência muito grave, mais ainda que os efeitos colaterais. Uma sensação de falsa segurança em quem está recebendo esse tratamento. A pessoa pensa, bom, eu estou sendo tratada, agora eu não preciso mais me preocupar com os desfechos desfavoráveis da Covid, com prevenção. E essa falsa sensação de segurança, inclusive no próprio município citado e na reportagem de Itajaí, feito com outros tratamentos, como por exemplo a ivermectina, levou a um aumento do número de casos e do número de óbitos. Então não se pode se popularizar ou se publicizar tratamentos sem evidência científica sob o risco de você estar caindo num perigo grave, de relaxar as medidas que realmente têm comprovação em relação à transmissão da Covid-19 e também do ponto de vista ético, né? Não se pode dizer algo se funciona se você não tem uma comprovação científica do fato. Doutor, só para que fique claro para os nossos telespectadores, quando o senhor fala em comprovação, seriam, além dessas pesquisas, a aprovação do órgão regulador aqui no país, ou seja, autorizando que de fato esse tratamento seja feito no caso da Covid-19? Exatamente. A comprovação científica, quando eu digo, são os resultados favoráveis em ensaios clínicos randomizados, que é o topo da evidência científica em termos de pesquisa clínica. Então, a gente discute isso para vários tratamentos, mas, por exemplo, para a ozonioterapia, não existe nenhum trabalho em seres humanos, nem na Covid-19, mostrando o benefício em ensaios clínicos randomizados. Portanto, é uma proposta completamente sem embasamento e ainda com publicização de resultados excelentes, entre aspas, né, por parte de quem fez essa divulgação. Isso é muito perigoso, porque se dá realmente essa sensação de falsa segurança e se vende algo como benéfico, sendo que isso não está comprovado. E em relação à aprovação pelos órgãos científicos e regulatórios, isso é fundamental, porque esses são os órgãos que fazem toda a regulamentação em relação a deixar claro para a população o que funciona e o que não funciona. Então, todos esses tratamentos que eu citei, incluindo a ozonioterapia, não têm recomendação pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pela Sociedade Brasileira de Pneumocitologia, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira. Doutor, considerando que nós ainda temos um trauma do efeito do vírus da Zika em mulheres grávidas, tem muita pergunta em relação às grávidas e ao Covid-19. O César Castro pergunta, existe possibilidade de uma grávida transmitir o coronavírus para o bebê? O que a gente já sabe sobre coronavírus e gravidez? Esse é um capítulo que, infelizmente, o Brasil está escrevendo uma história triste dentro da pandemia Covid-19, como aconteceu na Zika. Um recente paper publicado agora semana passada mostrou uma série de casos, mais de 100 gestantes que tiveram desfechos desfavoráveis durante a gestação, quer seja trabalho de parto prematuro, quer seja abortamento. Existe uma questão muito ainda em suspenso na literatura médica sobre a transmissão intraútero, mas a transmissão após o nascimento, sim, é possível, mas através da transmissão respiratória, e até por isso essas gestantes e essas crianças ficam em observação constante. E a Covid na gestação pode, em alguns casos, há complicações graves, como coagulopatias, como embolias pulmonares nessas gestantes. Então, obviamente, a gente tem 6, 7 meses de ciência, o que é muito pouco para entender todo o mecanismo, né? A gente precisa de mais espaçamento temporal para saber quais são as particularidades, mas cada dia que se passa se mostra que as gestantes se constituem mais fortemente como um grupo de risco, tanto para a Covid grave, quanto para complicações relacionadas ao feto. Então, é uma população que a gente deve
também, assim como os idosos, assim como aqueles portadores de comorbidade, ter mais cuidado ainda em relação à transmissão da Covid. Doutor Alexandre Barbosa, da Unesp, infectologista, muito obrigado por sua participação com a gente aqui no Visão CNN, por responder às nossas perguntas e também de quem nos acompanha aqui todos os dias. Foi um grande prazer, Luciana, Evandro.